Olá, amigos, vamos começar mais uma aula de Química Básica. Vamos falar agora das propriedades da matéria, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, vamos definir o que é matéria. É tudo que existe, que possui massa e volume. Então, tudo que existe, possui massa e volume é matéria. Pode ser um pedaço de ferro, um pedaço de vidro, tá bom? Um pedaço da matéria é chamado de corpo. Por exemplo, um pedaço da madeira. Se a madeira é matéria, um pedaço da madeira é chamado de corpo, tudo bem? Quando eu dou uma utilidade humana a um corpo, o corpo passa a ser um objeto. Então, o que vem a ser um objeto? Um corpo ao qual foi dada uma utilidade. Então, eu tenho a madeira, que é a matéria, eu tenho um pedaço da madeira, que é um corpo, e eu tenho uma cadeira, que é um objeto, que foi formado a partir do corpo. Então, quando o corpo passou a ter uma utilidade, passou a se chamar objeto. Cada material, cada matéria, ela tem as suas características próprias ou características que às vezes são semelhantes a outros materiais ou características que são próprias daquela matéria. Então, a gente vai falar das propriedades da matéria, as características da matéria. Essas características da matéria podem ser classificadas em dois grupos, propriedades gerais da matéria ou propriedades específicas da matéria. As propriedades gerais da matéria são várias, a gente vai estudar essas daqui: impenetrabilidade, elasticidade, indestrutibilidade, massa, extensão e inércia. Impenetrabilidade é a propriedade que os corpos têm de não ocupar o mesmo lugar num espaço ao mesmo tempo. Isso quer dizer o quê? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Eles são impenetráveis, né? Nós sabemos que a matéria é formada por átomos, então um átomo ocupa um espaço e dois átomos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então a matéria, duas matérias não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, tudo bem? Extensão é a característica que a matéria tem de ter um espaço, de ocupar um espaço. Então, e esse espaço a gente chama de volume. Toda matéria tem a sua extensão, toda matéria ocupa um espaço. Massa, ela corresponde à quantidade de matéria. Tem corpos que têm mais massa e tem corpos que têm menos massa. Essa quantidade de massa normalmente é medida através de uma balança, de algum medidor que ela está relacionado ao peso do corpo. A inércia é a tendência, é a propriedade que todo corpo tem de ficar parado ou em movimento constante. Esse movimento constante não acontece no planeta Terra, porque no planeta Terra tudo que está em movimento sofre a força da gravidade, as forças da natureza, o atrito. Mas se a gente for pensar no espaço, um corpo que está em movimento no espaço vai permanecer em movimento retilíneo sempre. Então, todo corpo tem por tendência ou ficar parado ou em movimento retilíneo. Tudo bem, pessoal? Elasticidade é a propriedade que o corpo tem de voltar à sua forma inicial, cessada a força a que estava submetido. Por exemplo, uma cama elástica. Você submete a uma força, ela muda o seu formato, você cessa a força, ela volta ao estado inicial. Indestrutibilidade. Nada pode ser destruído. Ou ele se transforma em outra coisa, como vem dizer aqui Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, nada é destruído, ele é apenas transformado. A propriedade não pode ser destruída, apenas transformada. Propriedades específicas da matéria. Por que fala específicas? Porque essas propriedades são as propriedades que diferenciam um material de outro. Nós temos as propriedades organolépticas, as propriedades químicas e as propriedades físicas. As propriedades organolépticas estão relacionadas aos órgãos de sentido, que é a cor, o sabor, o brilho, o odor, tá bom? A textura, tudo que podemos perceber pelos nossos órgãos de sentido. As propriedades químicas são aquelas que caracterizam quimicamente as substâncias. Por exemplo, a combustão, a capacidade dela se queimar, a hidrólise, a capacidade de ser quebrada pela água, a reatividade das substâncias. Propriedades físicas são as propriedades que caracterizam fisicamente as substâncias em si. Por exemplo, a densidade, que é a relação entre massa e volume, o ponto de fusão, que é a temperatura que uma matéria, que um corpo, ele passa do estado sólido para o estado líquido, o ponto de ebulição, que é o ponto exato onde que uma substância, um composto que seja líquido passa a ser vapor, a solidificação e a condensação. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula.